Miqueias capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo de número 6. Miqueias capítulo 6, a partir do versículo 6. Com o que me apresentarei diante do Senhor e me prostrarei diante do Deus excelso? Devo apresentar-me diante dele com sacrifícios, com bezerros de um ano? O Senhor se agradaria com milhares de carneiros ou com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo meu pecado? Ó homem, ele te declarou o que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disto? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade com o teu Deus. Obrigado, Pai, pela tua palavra, e pedimos a ação do teu Espírito, a fim de que não seja apenas letra, mas seja vida para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Esses dias eu estava num parque e eu observava os cachorros andando com seus donos. E aí o que eu achei interessante, assim, às vezes o cachorrinho saía correndo na frente, rápido, e quando parecia que ia assim se perder do dono, o dono chamava e o cachorrinho voltava. Mas às vezes era o contrário. O dono continuava caminhando assim e o cachorrinho se interessava por alguma coisa que ele tinha visto no chão, qualquer coisa, e aí parece que se esquecia do dono. Ficava lá distraído com um matinho, distraído com um cheiro, e o dono caminhando. Mas de repente o dono chamava com assobio ou com a voz e o cachorrinho deixava lá o que ele estava fazendo e voltava a caminhar com o seu dono. E eu acho que é mais ou menos isso que o Miqueias está querendo dizer quando ele fala no versículo de número 8 a respeito de andar humildemente com o seu Deus. Talvez, guardadas as devidas proporções, na nossa vida, a gente pode querer andar mais rápido que Deus, querer andar à frente de Deus, e como dizia um pastor, é melhor ser empurrado por Deus do que andar na frente dele. Às vezes é melhor você andar mais devagar, demorar mais para chegar onde você quer chegar, mas andando com Deus, do que querer chegar rápido onde você quer chegar, sem Deus, e aí então se perder. Porque se você perder o seu dono, você está perdido. E outras vezes é ao contrário, a gente se distrai com coisinhas na nossa caminhada, e Deus já está caminhando lá na frente, e Ele precisa te chamar para você voltar a olhar para Ele e dar valor às coisas que de fato são importantes, e se desapegar de coisinhas que não são nada, para que você continue andando com o Senhor. Eu acho que é mais ou menos isso que o Miqueias tem em mente quando ele nos diz que é necessário andar com humildade com Deus. E é interessante que o Miqueias, ele era um tipo fazendeiro, peão mesmo. E Deus levanta esse aldeão para ele profetizar no período de 3 reis. Um foi Jotão, o outro foi Acás e o outro foi Ezequias.
profetizou nas cidades tanto de Samaria, mas principalmente de Judá, porque Judá era a tribo, junto com a de Benjamim, que ficou no sul, enquanto que as outras tribos do povo de Deus, chamado Israel, que estavam no norte, foram levados para o cativeiro devido à idolatria. E Judá, que estava no sul, se orgulhava dizendo: Deus levou as tribos do norte, Israel, para o exílio, porque eles idolatraram, eles começaram a seguir outros deuses, mas nós não. Nós continuamos seguindo só o nosso Deus, nós não acendemos vela para santo, a gente não faz macumba na esquina, a gente só segue o Senhor Jeová, e é por isso que Ele está aqui conosco, e nenhum mal que aconteceu lá com Israel vai acontecer com a gente. Eles se orgulhavam dizendo: nós somos fiéis a Deus, nós continuamos vindo no culto, por isso nada de mal vai acontecer com a gente. Só que aí vem o Miqueias e ele faz uma denúncia contra Judá. E a denúncia é a seguinte: ok, vocês continuam vindo ao culto, vocês não acendem vela para santo, vocês não fazem despacho nas esquinas, vocês não têm poste a azerar, a Baal vocês não prestam culto, mas há um problema aqui. Há um problema. Vocês prestam um culto maravilhoso a Deus, mas no dia a dia não andam com Deus. Deus não pesa. O culto está aqui, as canções são entoadas, as ofertas são entregues, mas lá na segunda-feira, quando se tem que tomar uma decisão, aí o que vale é o que eu vou ganhar, o que eu vou perder, onde eu tenho mais vantagem, o que é melhor para mim. E aí ele vai denunciar, por exemplo, os juízes que aceitavam suborno. Ele vai denunciar os príncipes e a elite de Judá que oprimia os pobres, que tomava casas, que tomava campos, que mandava matar. Ele vai denunciar os, entre aspas, pastores, os profetas, os sacerdotes, que pregavam movidos por interesse, àqueles que sustentavam eles e os seus ministérios, eles pregavam bênção. Mas aqueles que não sustentavam os seus ministérios, eles pregavam maldição. E aí então se levanta o Miqueias e vai dizer: o mesmo que aconteceu com as tribos do norte, vai acontecer conosco. O Senhor vai pesar a mão e nós vamos também para o cativeiro, e vamos sofrer um tempo no cativeiro, mas Deus, pela sua misericórdia, vai trazer um remanescente de volta lá no futuro. E aí quando o povo que se entende povo de Deus, e se entende como fiel a Deus, ouve essa denúncia, é como se alguém dissesse isso que está no versículo de número 6. Ok, Deus não está feliz comigo? E aí começa: então com que me apresentarei diante do Senhor? Com que me prostrarei diante do Deus excelso? O que Ele quer, afinal de contas, de mim? Eu tenho que apresentar diante dele com sacrifícios? Com bezerros de um ano? O Senhor se agradaria com milhares de carneiros ou com 10.000 ribeiros de azeite? Tem que fazer o quê? Eu tenho que dar o meu filho mais velho como propiciação pelo meu pecado?
o fruto do meu corpo. E aí o Miqueias vai falar assim: não é questão de mais culto, não é questão de dar mais. A questão é essa daqui, versículo de número 8: ao homem ele te declarou o que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti, de você, alguma coisa além disso? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes em humildade com o teu Deus? Não é mais culto, é mais culto na vida. Porque se tem uma coisa que Deus não suporta, é o nosso culto quando a nossa vida não está sendo mais um culto. E quando a nossa vida não é mais um culto, o nosso culto não tem mais vida. É fogo estranho. Deus não suporta reverência, solenidade sem santidade, sem vida, sem prática do justiça no dia a dia, sem demonstração de misericórdia no dia a dia, e sem um andar humilde com o Senhor na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e por fim então no domingo, como é o nosso caso. Então a pergunta que eu fiz para mim mesmo é: como é que a gente anda em humildade com Deus? Como é que a gente sabe a hora que é para parar de andar, inclusive voltar atrás, para continuar andando com Ele? E como é que a gente sabe a hora que a gente tem que caminhar? Que a gente tem que largar certas coisas para continuar andando com Ele? Porque, em última instância, irmão, é isso que Ele quer. Que eu e você andemos com Ele. Então, como é que a gente anda com Deus? No dia a dia. Quando a gente não está aqui em ambiente de culto. Quando a gente tem que tomar as decisões. Você já reparou, às vezes, como é difícil tomar uma decisão? O que a gente tem que considerar para tomar as decisões sem deixar Deus? Que isso é uma coisa séria. Isso é uma coisa séria. Então, primeiro, pense em algumas coisas baseadas não só nesse texto, mas naquilo que a Bíblia nos ensina. Quando você for dar um passo na sua vida, que você tiver que decidir se você vai ou se você fica, se você aceita, se você não aceita, se você faz, se você não faz, e se você tem como critério continuar andando com Deus, então a primeira coisa, considere, leve em conta a sua palavra. Porque Deus não se contradiz. O Salmo, se eu não me engano, 135, vai dizer: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, ó Deus. Miqueias vai dizer um pouquinho atrás que a palavra de Deus faz bem àqueles que a obedecem. Por quê? Porque quando a gente está andando com Deus, a gente vai ler a palavra, é uma bênção. Mas quando a gente não está, essa palavra é igual uma espada. É igual uma espada. E tem cheiro de morte.
e como Deus fala. E mesmo que Ele procure falar com você, não exatamente por meio da sua palavra escrita, se Ele tiver que falar com você por outra forma, Ele pode até falar, mas isso que Ele vai dizer não vai contradizer aquilo que Ele já revelou. E isso é muito importante para quem dá valor a profecias. Por exemplo, você está em dúvida se casa ou não casa com um não crente, um não cristão. Aí você vai consultar a profetisa diz assim para você: vai, minha filha, que esse é um escolhido meu. Só que aí você vai lá em 1 Coríntios capítulo de número 7, e Paulo vai dizer assim: como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Então, entre a palavra da profetisa e a do Paulo, eu fico com a do Paulo. Se você está em dúvida, surgiu uma oportunidade de você ganhar um dinheirinho extra, só que esse dinheirinho extra é debaixo dos panos, e aí você quer, mas precisa de um apoio, e aí vai pedir opinião para o irmão diz assim: irmão, fique em paz, o Senhor é o dono da prata e do ouro. Recebe a bênção, varão. Só que aí a gente vai lá para Provérbios, e Provérbios diz assim: é melhor o pouco ganho com justiça do que o muito com os ganhos da injustiça. Então não basta também estar na Bíblia, porque para encontrar um versículo, tirar do contexto, para a gente ouvir o que a gente quer, não é difícil. É necessário estar de acordo com aquilo que a Bíblia revela no todo. Por exemplo, quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo apareceu para Jesus, de terno, gravata, e com uma Bíblia na mão. Levou Jesus lá para o pináculo do templo e disse assim: se atira daí, porque está escrito que aos seus anjos Deus dará ordens a teu respeito, e você não tropeçará em nenhuma pedra. Salmo 90. Salmo 90. E é o que Jesus fez. Ah, mesmo, olha, é um versículo da Bíblia. Jesus disse: mas também está escrito: não tentarás o teu Deus. É por isso que Isaías vai dizer assim a respeito dos profetas do seu tempo: há a lei e ao testemunho. Ninguém verá a alva se não falar de acordo com essa palavra. Então, primeiro, irmãos, palavra. Palavra. Ou Deus vai falar com você diretamente, por meio dela, ou se falar de outro meio, não vai contradizer a ela. Fato. Não vá contra a palavra. Não vá contra a palavra. Você vai estar atravessando uma avenida perigosa no farol vermelho. Não vá contra a palavra. Segundo, ore. Ore, porque às vezes a gente entra numa confusão mental, que a gente tem a carne, né, irmãos? E a carne esperneia, a carne quer, a carne luta contra o espírito, a carne conhece alguns versículos bíblicos e joga para confundir. Então é necessário orar, para que em meio a tantas vozes que estão aí na sua cabeça, você discirna qual é a voz de Deus, em meio a tudo isso. E olha, uma coisa importante: ore e peça para orar por você.
Peça para intercederem por você. O Paulo intercedia para os irmãos da igreja de Colossos, dizendo que ele intercedia para que eles ficassem plenos do conhecimento da vontade de Deus, e assim, plenos do conhecimento da vontade de Deus, eles fossem enchidos com todo o vigor, toda a força. Agora, não ore apenas para você discernir a vontade de Deus, mas ore também para você ter coragem e forças para fazer. É como já disse um pastor, a gente deveria não orar apenas para saber a vontade de Deus, mas orar também para ter coragem para fazer a vontade de Deus, porque nem sempre a vontade de Deus é fácil. Porque a maioria das vezes, a vontade de Deus conflita com a nossa. E aí começa um conflito. Começa um conflito entre aquilo que a gente quer e aquilo que o Espírito fica falando aos nossos ouvidos. Fica indicando. E aí a gente fecha o olho aqui, fecha o olho ali, mas ele está falando, e tem um conflito. O Paulo fala desse conflito que há entre a carne e o Espírito. Você lembra, não foi o caso de Jesus, é claro, mas Jesus no Getsemane, ele estava ali orando em conflito. E ele dizia assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo não seja o que eu quero, o que tu queres. E aí diz que vinha um anjo do céu e o fortalecia. De modo que quando chegou a hora, ele ficou de pé. Quem é que vocês procuram? Jesus de Nazaré. Sou eu. Quem é que vocês procuram? Ah, Jesus de Nazaré. Já disse, sou eu. É a mim que vocês querem? Pode levar, mas deixa esses irem. Então, se Jesus precisou ser fortalecido em oração, quanto mais eu e você. O John Stott dizia que no nosso coração tem um trono e uma cruz. Quando Jesus está no trono, a carne, o eu, está na cruz. Quando o eu, a carne, está no trono, Jesus está na cruz. No seu coração, quem está no trono? Quem está na cruz? Terceiro, faça apenas uma pergunta simples. Pergunta é: isto que eu quero, que eu estou pronto a fazer, que estão me oferecendo, que eu tenho oportunidade, isto é certo? É certo. Porque se você não puder dizer sim, se há uma coisa que depois que você fizer vai ter que esconder, vai ter que mentir, vai ter que negar que fez, vai ter que apagar para ninguém ver, então não faz. Porque uma coisa, irmãos, é errar sem saber, outra coisa é errar sabendo. Tem diferença? Tem. Hebreus capítulo de número 10, versículo 26, diz assim, olha só o que diz: se continuarmos intencionalmente no pecado,
Depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários. Então não tem como você plantar espinho e depois colher coisa boa. Uma hora vai vir a colheita. Quem planta vento, colhe tempestade. Não plante vento. Não plante espinhos. Não plante. Renuncie. Abra a mão. Diga, Senhor, me ajuda. Agora, sabe o que evita muitas vezes que a gente faça isso que o profeta diz, que é praticar a justiça e amar a misericórdia? Ou seja, sabe o que nos impede muitas vezes de fazer aquilo que a gente sabe que é certo, ou deixar de fazer o errado? É o nosso medo em relação ao futuro. É o nosso medo em relação ao futuro. Por quando se aparece a oferta, a gente diz assim, mas e se eu não tiver outra oportunidade? Eu preciso. Ou então, se eu praticar a misericórdia aqui, e se faltar para mim depois? Ou seja, a gente deixa de fazer o que Deus espera da gente hoje, por causa do nosso medo para com amanhã. Não pode ser assim não. Não pode ser assim não. Não pode ser assim, porque Jesus disse assim, olha, bem claro. Por que vocês ficam dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? São os gentios que correm atrás de todas essas coisas. Mas o Pai Celestial vosso sabe que vocês precisam de todas elas. Portanto, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Jesus nos libertou. Nos libertou de toda e qualquer outra preocupação. Deixa eu te dizer uma coisa. Você só precisa, de verdade, irmão, de verdade, você só precisa ter uma preocupação na vida. Só uma. Sabia disso? Você só precisa ter uma preocupação na vida. Só uma. Fazer a vontade de Deus hoje. Agora. Todas as outras coisas, inclusive o nosso futuro, Deus cuida. De todas as outras coisas, Deus cuida. Vai cuidar. Só uma preocupação. Hoje eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Só isso. Só isso. E por fim, na hora de dar um passo ou não tomar, para continuar andando em humildade com o seu Deus, seja qual for a oferta, não troque nada, pela sua paz e a sua comunhão com Deus. Não importa o que esteja do outro lado. Teve uma vez que uma irmã me disse assim, pastor, eu vou aceitar essa proposta porque a porta se abriu. E aí eu expliquei a ela que não é porque uma porta se abre que foi Deus que abriu. Nem toda porta que se abre foi Deus que abriu. Não é porque uma porta está aberta que Deus quer que a gente entre. Por exemplo, as portas se abriram para Judas trair a Jesus.
Ele foi lá bater na porta dos líderes religiosos de Israel e a porta se abriu. E ele foi recebido com alegria. Foi-lhe dado as boas-vindas. E qual foi o seu fim? Será que Deus queria isso? Então não é porque uma porta se abre que Deus necessariamente está abrindo a porta. Por exemplo, Deus também não colocou uma porta entre Adão e Eva e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Eva chegou perto da árvore, não apareceu nenhum anjo dizendo: Eva, você vai ceder aí à tentação? Não. E aí às vezes a gente se pergunta, né? Por que Deus não fecha as portas que a gente não tem que entrar? Não é? Aí às vezes a gente ora assim: Senhor, se não for da tua vontade, fecha a porta, mas com o pezinho já lá. Deus fala que muitas vezes ele vai ficar em silêncio, porque ele não quer crianças a vida inteira. Ele já nos deu o seu Espírito, ele já nos deu a sua palavra, e isso já é suficiente para a gente julgar as coisas, falar: é legal, eu queria, eu até acho que preciso, porta está aberta, é minha oportunidade, amanhã eu não sei se vai estar aberta, quero entrar. Não, mas eu sei, isso aí não está certo. Isso aí não está certo. Vou não. Pelo menos agora não. É verdade que Deus às vezes fecha umas portas. O Paulo queria ir para Bitínia e o Espírito fechou a porta. E era para pregar o Evangelho. Mas porque tinha outra porta que Deus queria que o Paulo entrasse, para Macedônia. Então, irmãos, olha, vai ter vezes na vida que vai ficar assim, Deus de um lado e algo que você quer muito do outro. E a porta escancarada. E o diabo lá vai. Olha a sua idade. Olha o seu futuro. Vai perder. Mas aí fica o Espírito, fica a palavra. E aí é por isso que o Paulo vai dizer assim: seja a paz do Senhor o juiz no teu coração. Não está em paz? Alguma coisa está errada. Porque o Espírito fala com a gente. O Espírito fala ao nosso coração. O Espírito confirma. A palavra de Deus diz assim: haverá uma voz atrás de você te dizendo: é esse o caminho. Seguir. É esse o caminho. Deus fala, irmãos. Deus fala. Você vai saber. Você pode negar que sabe, mas vai saber. E aí, porque não importa o que está do outro lado, você deve dizer não. Pode fechar a porta se quiser, mas eu vou continuar aqui com Jesus. Por duas razões. Aprende uma coisa que eu também estou aprendendo. Irmãos, a gente que é de Deus, a gente pode viver sem qualquer coisa. A gente pode viver com frustração. A gente pode viver com dor. A gente pode viver até com falta. A única coisa que a gente não pode viver é sem paz com Deus. Vida cristã sem paz com Deus é inferno. É um inferno. Deus não quer que você viva
no inferno. A única coisa, irmão, que você não pode perder é a sua paz e a sua comunhão com Deus. O resto pode perder qualquer coisa, inclusive essa vida. Comunhão com Deus é a única coisa que a gente tem nessa vida e vai poder levar para outra. A única. Não perca. Se você perder isso, perdeu tudo. Perdeu tudo. Não é fácil. Não é fácil. Dói. Dói muito. A carne grita, esperneia, se revolta. Mas saiba, segundo, não importa o que você perder por amor a Deus e a comunhão com Ele e a paz com o seu espírito, que seja maior do que o que você vai ganhar. Não há. E não há coisa que você ganhe com o preço de perder a comunhão e a paz com Deus que seja maior do que você vai perder. Porque é o que Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Não perca a sua alma. Interessante que um dos primeiros homens da Bíblia é Enoque. E o Enoque está no meio assim de uma genealogia de um monte de gente que vive mais de 900 anos. Só um que viveu lá 800 e tanto, o resto mais de 900, e ele foi o único que viveu 365. E diz assim que o Enoque, não diz que o Enoque construiu uma arca, não diz que o Enoque foi um rei como Salomão, não diz que o Enoque libertou um povo como Moisés, não diz que o Enoque derrubou um gigante como o Davi. Só diz uma coisa a respeito de Enoque: que ele andou com Deus e que no final Deus o tomou para si. Por quê? Porque o mais importante nessa vida, essa curta vida que a gente tem aqui, ó, curta, com um sopro, não é se você vai fazer ou deixar de fazer, não é se você vai construir ou deixar de construir, vai ter ou deixar de ter. O mais fundamental nessa vida é se você vai andar ou não com Jesus. Se você vai andar ou não com Jesus. E aí a gente vai andando com Jesus, a gente vai andando com Deus, prestando atenção nos comandos da sua voz. Vai ter vezes que Ele vai dizer: você está indo muito rápido, você vai sair da minha vista, volta, volta para trás. E vai ter vezes que, por que você está aí distraído com isso? Vamos, tem coisa mais importante. Deixa isso daí, isso é matinho, deixa isso aí. Vem andar comigo. E a gente vai andando assim, em meio a festas, em meio a lutos, em meio a sorrisos, em meio a tristezas, em meio a alegrias, em meio a tristezas, em meio a dores, em meio a prazeres lícitos diante do Senhor. A gente vai andando com Ele, vai tendo que dizer não para algumas coisas, sim para outras, que Ele vai nos dirigindo, algumas que a gente imaginava, outras que a gente não imaginava. A gente vai andando, porque a questão não é o que eu vou ganhar aqui, o que eu vou perder. Não, a questão é: peraí, Senhor, onde que o Senhor está mesmo? Onde que o Senhor está? O Senhor está nessa porta aqui ou nessa? Não, porque a questão não é quanto que tem aqui, quanto tem aqui, não. A questão é onde que o Senhor está?
Onde que o senhor está? Não foi Jesus que disse? Cabe ao discípulo estar com o seu mestre, onde ele está, o escravo com o seu senhor. Não foi essa oração que Jesus fez em João 17, que onde eu esteja, eles estejam também? A questão é essa, só essa, ou pelo menos é a primeira, da qual todas as outras dependem, são validadas ou não, são legitimadas ou não, e a gente vai andando, até que um dia a gente é recebido no céu. A porta do céu se abre e Jesus nos recebe para a gente continuar lá andando com Ele. Porque vai andar com Ele lá no céu quem andou com Ele aqui na terra. Simples assim. Simples assim. Por isso a minha oração é que a gente ande de tal forma com Jesus. Amanhã, segunda-feira. Terça, quarta. Quinta, sexta, sábado. De tal forma que Jesus diga a respeito de nós a mesma coisa que ele disse a respeito de umas pessoas da igreja de Sardes, lá no Apocalipse. Ele disse assim: elas andarão comigo vestidas de branco, porque são dignas. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. Amém.